Olá, eu sou o Bruno Lisbão e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o software Google Earth Pro para realizar projetos de instalação de Automower, onde a gente consegue ter uma visão clara do formato da instalação, qual a melhor forma de passar os fios e elaborar uma lista de quantidade de material necessário para a instalação. Esse software ele é gratuito e é uma ferramenta poderosa para a gente utilizar nos nossos projetos. Vamos falar sobre o download e a instalação do Google Earth Pro, a interface com o usuário, busca de local da instalação, medidas, projetos de instalação de Automower, personalização de medidas, gerenciamento em pastas e compartilhar e finalizar o projeto. Então, para começar, a gente vai fazer a instalação do Google Earth Pro. Para isso, vamos acessar o navegador para baixar o instalador. Então, na barra de pesquisa, procure Google Earth Pro. O primeiro link aqui, download do Google Earth Pro. Nessa página, ele te dá algumas orientações aí para o download. Clique no botão concordar e fazer download. Assim que o download terminar, execute o arquivo. É necessário privilégios de administrador para fazer a instalação. Então, nessa janela, clique em Sim. E o download e a instalação vão ser executados automaticamente. Assim que a instalação for concluída, o software irá abrir automaticamente. Já está pronto para começar a usar. A interface do programa é bem simples e intuitiva, tá? Então, para mover e aproximar o mapa, você pode usar tanto o mouse quanto os comandos aqui na barra lateral. Tá? Então, para mover de um lado para o outro, para cima e para baixo, você aperta e segura com o botão esquerdo do mouse e arrasta para onde você quer ir. Da mesma forma, você pode usar essas setinhas aqui na navegação, que tem a mãozinha aqui, aperta para cima e para baixo e ele vai para onde você quer. Para aproximar, você pode ou utilizar este comando aqui, esse regulador de zoom, ou usar a própria bolinha do mouse aqui, o scroll do mouse. Para um lado ele afasta e para outro lado ele aproxima, tá? Por padrão, o programa vem definido com uma configuração de inclinação automática. Então, quando você aproxima muito perto de um local, o mapa ele é inclinado. E isso pra gente é um pouco dificulta um pouco a utilização, tá? Então, pra gente, se eu apertar a tecla R no meu teclado, ele redefine essa inclinação, tá vendo? Então, quando eu aproximo, ele inclina. Se eu apertar o R, ele volta a visualização de cima. Para isso, para evitar que isso aconteça, a gente vai mexer numa configuração aqui no menu Ferramentas, em Opções. E aí, dentro do Opções do Google Earth, você vai selecionar o Navegação e aqui nesse campo não inclinar automaticamente ao aplicar zoom. Tá? Dando um OK aqui, agora sempre que eu aproximar, eu sempre vou aproximar de cima e não vou ter mais a inclinação do terreno. Você também pode girar o mapa para deixar uma orientação mais fácil para visualizar a sua área. Tá? Você pode clicar com o botão direito do mouse e arrastar ou para um lado ou para o outro. Ele também, para cima e para baixo, ele também aplica o zoom, então ele é um pouco complicado de utilizar. Eu prefiro usar por esse anel externo aqui da barra de navegação. Você gira exatamente na orientação que você preferir. Se eu apertar a tecla N no teclado, ele retorna a orientação com o norte voltado para cima. Nessa barra de ferramentas do lado esquerdo, a gente tem 3 seções: pesquisar,
onde a gente vai buscar pelo local da nossa instalação. Clicando em cima aqui do nome, eu escondo esta seção. A próxima é o Lugares, onde vão ficar armazenados todas as medidas, caminhos e pontos de interesse que a gente vai armazenar. E por último, a seção Camadas. Nessa seção Camadas eu recomendo que vocês desmarquem todas as opções, tá? Clicando nesse primeiro quadradinho aqui, ele desmarca todas as opções. O primeiro passo para a gente começar a fazer o projeto é encontrar o local da instalação. Então, para isso, a gente vai usar a barra Pesquisar. Se for uma empresa, um hotel, uma indústria, normalmente você consegue pelo nome do estabelecimento. Você pode apertar o X para limpar os resultados da pesquisa e tirar esse balão daqui e aproximar o zoom do local desejado. Uma outra opção é procurar pelo endereço. Com a cidade. Caso você não tenha o endereço exato, mas saiba mais ou menos onde que é, você pode procurar pela cidade deixe habilitada a opção de camada Estradas para que você consiga ver todas as estradas, ruas e avenidas e aproxime o zoom do local desejado. O mesmo acontece ao procurar casas dentro de condomínios fechados. Normalmente, o resultado vai te dar a portaria do condomínio, mas não há o registro da casa dentro desse condomínio. Então, aproxime usando o mapa. Uma outra opção é encontrar as coordenadas GPS do local, que o seu cliente pode ter lhe enviado por um localizador no WhatsApp. Com isso, ao abrir o local no Google Maps, você pode copiar as coordenadas que ficam aqui na barra de endereço, depois do arroba, vai ser um número decimal, vírgula e um outro número decimal. Copiando esse valor, você encontra no Google Earth exatamente o mesmo local. Uma vez que você tenha encontrado a área da instalação, vamos começar a fazer as medidas iniciais. Para isso, você vem na barra superior na opção Mostrar régua. Você pode arrastar essa caixa para o lado. E dentro dessa janela, você vai ter algumas opções. Linha, para medir a distância entre dois pontos. Então, clica no ponto inicial, clica no ponto final. E ele te mostra a distância em metros. Você pode limpar essa medida. A próxima aba é o caminho, que seria uma distância entre vários pontos. Então, clica no primeiro ponto, clica no segundo, clica no terceiro e assim vai até terminar. Essa é uma medida aberta, ela começa em um ponto e termina em outra. A gente vai usar essa opção de medida de caminho para medir o comprimento do fio guia.
Vamos limpar. A próxima opção é a opção polígono. Aqui é a medida da distância ou área de uma forma geométrica no chão fechada, ou seja, ela vai começar e terminar no mesmo ponto. Então você pode clicar em uma extremidade e fazer todo o contorno desta área. Eu posso salvar essa medida. Se eu clicar no salvar, ele vai pedir para eu colocar um nome. E essa medida fica salva na pasta Lugares Temporários. Para projetos mais complexos, vamos por partes. Primeiro, vamos definir o perímetro total do jardim. Usamos a ferramenta régua na medição de polígono. Não é necessário iniciar exatamente onde a estação de carga será localizada. Isso vamos definir depois. Caso tenha clicado em um ponto errado, você pode clicar com o botão direito para apagar esse ponto. Caso queira mudar um ponto de lugar, clique em cima dele e arraste para o local desejado. Pronto, agora temos uma ideia do perfil do terreno. Vamos salvar essa medida e dar o nome de perímetro. Depois da medida salva, você pode reorientar o mapa para que a visualização fique melhor. Depois, salve essa posição de câmera para toda vez que você voltar, ela estará no mesmo local. Para isso, clique com o botão direito na medida e selecione Visualização Instantânea. Caso você saia desse local, dê 2 cliques na medida e a câmera voltará para a posição original. Caso queira modificar ou adicionar novos pontos, clique com o botão direito na medida e selecione Propriedades. Com esta janela aberta, você tem acesso aos pontos. Clique e arraste para mudar um ponto de lugar. Caso queira adicionar novos pontos, como contornar um obstáculo, selecione o ponto mais próximo e clique para adicionar novos pontos. Esta não será a forma final da instalação que iremos fazer com o fio de limite. Existem algumas travessias de pedestres que eu não quero que o robô fique transitando por cima delas sem necessidade. Então, irei fazer um ponto de travessia em cada uma delas.
Pronto. Agora o robô não irá atravessar por cima da calçada, somente nesses pontos, nesses corredores pré-definidos que eu determinei. Agora vamos determinar o posicionamento ideal da estação de carga. É claro que na hora da instalação muita coisa pode mudar, de acordo com localização de um ponto de tomada, planicidade do local, mas por enquanto um local ideal seria uma área mais centralizada na área de trabalho. Por exemplo, nesta área aqui, ao lado do prédio, possivelmente tendo um ponto de tomada. Então, para a gente identificar a estação de carga, vamos utilizar o chamado marcador. Esse marcador foi adicionado aqui, você pode clicar e arrastar até uma posição ideal. Você pode dar um nome para ele. Pode alterar o seu ícone. Eu gosto bastante desse aqui. O rótulo seria o texto escrito aqui, estação de carga. Se você reduzir para uma escala menor do que 0,3, ele some. Daí vamos deixar assim. E o ícone, vou reduzir um pouco. Pronto, temos nossa estação de carga num local ideal. Agora vamos posicionar os fios guia. Para isso, usando a ferramenta régua, vamos utilizar a medida de caminho. O fio guia sempre inicia-se na estação de carga, sai em linha reta por pelo menos 2 metros e passa por todos os corredores e áreas remotas até chegar num ponto mais distante da instalação, terminando no fio de limite. Pronto, temos um fio guia. Vamos salvar a medida. E agora, vamos instalar o segundo fio guia. Pronto, já temos o nosso esboço da instalação concluído. Do jeito que está aqui, tudo da mesma cor, fica um pouco confuso. Então vamos personalizar essas medidas para que a visualização fique mais fácil. Podemos, por exemplo, vir aqui no fio guia, em propriedades, e alterar a cor da linha, para que ela fique destacada do resto da instalação. Podemos fazer o mesmo com o segundo fio guia, vindo em estilo, cor, e selecionar uma cor diferente. Podemos também alterar o preenchimento do fio de limite para que a gente consiga enxergar qual é a área de trabalho. Então posso vir no perímetro. Eu vou editar o nome para fio de limite, agora que já fizemos todo o caminho certinho que vamos instalar o fio. Vemos aqui na aba estilo cor, podemos alterar a cor da área. Nesta opção, devemos selecionar o sólido mais circunscrito para enxergar tanto o preenchimento quanto a linha. E no campo opacidade, podemos alterar a transparência. Dessa forma, a gente enxerga aqui de amarelo exatamente quais são as áreas onde o robô irá trabalhar e os corredores por onde ele vai atravessar. Na última aba Medidas, a gente pode ver os valores de perímetro em metros do fio
uma estimativa inicial bem consideravelmente precisa, e o valor da área em metros quadrados. Com esse valor de área, a gente vai fazer o dimensionamento de qual robô, qual modelo de equipamento vamos selecionar para o cliente. O mesmo também é possível ver para os fios guia. Na aba Medidas, temos o comprimento em metros. Pode ser que a unidade de medida não esteja exatamente em metros, então é só você alterar aqui na caixinha para metros, que já é mais fácil para visualizar. Observe que o nosso projeto foi salvo na seção Lugares dentro de uma pasta chamada Lugares Temporários. Caso eu feche o Google Earth, ele irá descartar todas as medidas que estão armazenadas nesta pasta. Para que a gente não perca essa medida, devemos criar as pastas para salvar os arquivos. Então, nesta opção Meus Lugares, clique com o botão direito, venha em Adicionar, Pasta. Ele pede uma descrição da pasta. Podemos colocar, por exemplo, o nome do cliente. Aí selecione todos os itens. Você pode segurar a tecla Shift do teclado para selecionar todos. Clique e arraste para a pasta que você criou. Pronto. Agora, se você fechar o programa, a hora que você abrir de novo, ele vai estar armazenado corretamente dentro dessa pasta. Você pode criar subpastas também para identificar clientes, por exemplo. Clicando nessa setinha, você esconde os itens que estão dentro dela. Você pode clicar e arrastar para dentro dessa pasta. Então você criou uma subpasta. Aqui você armazena todos os seus clientes. Por exemplo, pode criar uma outra pasta para prospecção. E aqui clientes em potencial, por exemplo. Então, fazendo dessa forma, você pode deixar bem organizado as suas medidas salvas. Caso você precise compartilhar esse projeto com outro computador ou outra pessoa para fazer uma revisão, por exemplo, tirar alguma dúvida, você pode exportar um arquivo contendo todo esse projeto e enviar por e-mail para outra pessoa. Para isso, você seleciona a pasta onde estão as suas medidas, tá? Nesse caso, na Husqvarna do Brasil São Carlos, clica com o botão direito sobre a pasta e seleciona Salvar lugar como. Ele vai te pedir uma localização, eu vou salvar na área de trabalho mesmo, e o nome do arquivo. Ao salvar, ele vai criar um arquivo de extensão KMZ. Esse arquivo você pode enviar para outra pessoa por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp ou outro canal. A pessoa que receber esse arquivo, ela vai dar 2 cliques no arquivo e vai abrir esse projeto dentro do Google Earth do computador da pessoa. Tá? Aqui eu vou esconder o projeto que já estava aberto, né? Você vai ver que ele vai abrir o arquivo KMZ dentro da pasta Lugares Temporários. E aí você abre aqui a setinha do lado do projeto, ele tem exatamente a mesma pasta com as mesmas medidas que a gente tinha criado. Eu posso, por exemplo, a outra pessoa, né, pode, por exemplo, fazer alguma alteração e salvar esse lugar novamente e mandar de volta para você. Agora que o nosso projeto está pronto, falta a gente calcular a quantidade de material e a área final da instalação. Para isso, clique com o botão direito no fio de limite, vai em Propriedades,
e em medidas, anote os valores de perímetro e área. Você pode armazenar isso na pasta, em propriedades e na descrição da pasta. Estas informações serão exibidas como um comentário dentro da árvore da pasta. Podemos fazer o mesmo com o fio guia. 137 metros. E o mesmo com o fio guia 2. Com isso, temos uma estimativa inicial teórica da quantidade de material. Só que essa medida a gente não pode levar a ferro e fogo ao pé da letra na hora de dimensionar a instalação. Então a gente sempre vai acrescentar de 5 a 10% do total teórico para a gente calcular a quantidade de material. Vai chegar na hora que você vai precisar isolar alguma caixa com uma tampa de concreto ou alguma árvore com raiz exposta que você não tenha previsto no projeto inicial. Então, pelo menos 5%. Se for uma área que você já sabe que vai ter muitos obstáculos, pode calcular até um pouco mais. Se são obstáculos conhecidos, como essa árvore aqui, por exemplo, é bom você já incorporar essa ilha dentro do próprio projeto. Tá? Mas no caso aqui, a gente vai acrescentar 5%. Então eu pego este valor, vezes 1,05. Então, arredondando para cima aqui, são aproximadamente 900 metros de fio. Agora, vamos mostrar essas informações de uma forma bem amigável para nosso cliente. Primeiro, vamos copiar essas medidas que encontramos. Pode clicar aqui em cima da pasta e copiar todo esse valor. Em seguida, vamos em Arquivo, Salvar, Salvar imagem. Nesta opção, temos aqui uma caixa com a descrição, que podemos colocar os valores que encontramos, podemos colocar o nome do cliente em destaque no título. E a legenda, do lado direito, fica a descrição da mesma forma que está na descrição das medidas, o nome das medidas. Aqui temos algumas outras opções. Se você quiser tirar a bússola, por exemplo, a escala, alguma coisa. E por fim, você pode salvar essa imagem em uma pasta no seu computador. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.